Quando Jesus aborda Jairo, que tinha pedido que Jesus ministrasse cura à sua filha que estava doente, a gente gosta de brincar usando a frase do nosso saudoso pastor Francisco, que a mulher hemorrágica veio e furou a fila de Jairo, que estava esperando. Ela toma tempo. Nesse inteirinho, a menina faleceu. Alguém traz a notícia para Jairo. Não incomoda mais o mestre. A menina faleceu, tipo, não tem mais nada. Nesse momento, Marcos 5,36 diz que Jesus vira para Jairo e diz: não tenha medo, apenas creia. A gente sempre diz, onde o medo entra, a fé normalmente não fica ou não opera. Mas onde a fé é ativada, é o medo que tem que sair. Jesus diz, sem medo, só fé, fé, fé. O que ele está dizendo? É sua responsabilidade crer. Se Jesus fosse fazer independente da fé de Jairo, não precisava nem conversar com ele. Podia só olhar, dar um sorrisinho e dizer, sabe de nada, inocente, daqui a pouco vai ver o que eu faço. Mas ele chama Jairo para a cooperação. Não tenha medo, não deixa ninguém te desanimar, não deixa a circunstância e o relato derrubar a convicção que você tinha no coração de que um milagre vai acontecer. Não deixa nada mudar o fato de que eu prometi fazer algo por essa moça. Ah, mas o senhor não fez, demorou. Meu querido, se ele prometeu fazer e demorou para fazer, o problema é dele, ele que resolve a situação, que paga com juros e correção monetária. Se piorou, não é mais cura, agora é ressurreição, mas se prometeu, ele que faça. E nessa hora Jesus diz, ei, apenas creia. Ele está mostrando não só que é responsabilidade de Jairo, mas ele está dizendo, é a sua escolha, é você que decide. Quando nós entendemos isso, faz mais sentido a conversa de Jesus com aquele cego de nascença curado em João 9. Os versos 35 a 38 nos relata o seguinte: Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem, expulsaram da sinagoga. Ao encontrá-lo, perguntou, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse, você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Traduzindo, sou eu. Então ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus chega e diz, você já foi curado. Mas a fé que você precisa não é só para cura. O Messias não veio só para curar do lado de fora, ele veio para resolver os problemas do lado de dentro. Você crê no Filho do Homem? O cara diz, até hoje eu não conhecia ninguém, a não ser por vós, não entendia quase nada. Quem é? Jesus disse, sou eu, o que te curou. Ele disse, está resolvido, eu creio. Às vezes eu lia isso e dizia, não foi fácil assim. É lógico que esse camarada já tinha uma baita de uma evidência, de uma intervenção sobrenatural. Mas ao mesmo tempo Jesus está chamando ele para uma responsabilidade e ele escolhe, eu creio. E no mesmo instante a Bíblia diz que o adorou. Em Marcos capítulo 11, verso 22, nós já falamos disso em outros domingos, que a fé é um imperativo. Jesus diz, tenham fé em Deus. Agora, por que ele nos mandaria ter fé se a gente não pudesse escolher ter fé? Então, crer é uma decisão. Então, eu já falei sobre esses episódios outras vezes, mas vou mencionar um de forma bem rápida e outra não tão rápida, não tão resumida. Dois momentos para mim foram cruciais no ensino de entender a responsabilidade de crer e que crer é uma decisão. Ou seja, a nossa responsabilidade é escolher crer. Foram no nascimento do meu filho, já testemunhei isso recentemente, então não vou repetir a história toda, mas o Senhor me disse no dia daquela complicação toda, na hora do parto, o Senhor me disse, ou você fica sentado chorando e enterra essa criança, ou você se levanta e crê naquilo que eu já falei. E eu tive que escolher crer. Mas eu lembro de um episódio que aconteceu em 97. Eu acho que essa foi parte da preparação, porque foi um ano antes, ou quase um ano antes. Eu estava numa mudança que nós estávamos fazendo de casa. E eu casei no final de 95. Então era o início, o primeiro semestre de 97. Ou seja, um ano e pouquinho de casado. Eu pego uma caixa, era uma caixa plástica, mas ela estava cheia de louça. E estou falando que era recém-casado, para você entender que não era só a louça nova. Era aquelas cerâmicas que a gente ia ganhar de presente e nem tinha usado ainda. Esperando aquele momento especial. Aquilo que a Kelly tinha um carinho especial. E eu peguei aquela caixa, eu percebendo que ela estava pesada, eu tive todo o cuidado de flexionar o joelho, de manter a postura ereta e levantei a caixa. Quando eu levantei e dei os primeiros passos, eu descobri que eu não ia dar conta de carregar a caixa. Era muito peso. E quando eu dei os primeiros passos, comecei a ver, não dá. Em vez de baixar com o mesmo cuidado que eu levantei, com medo de não aguentar mais, deixar cair e quebrar, eu rapidamente flexionei as costas. Quando eu flexionei, eu ouvi o estalo da coluna e a dor que eu senti, eu já não conseguia levantar. Eu tive uma hérnia de disco
né, aquele movimento com aquele peso, espremeu o disco para fora e na hora ele começou a pressionar o ciático. Meu amigo, 15 dias de cama sem conseguir andar. Implorando para um ortopedista da igreja que me atendeu me dar morfina. Para você ter ideia do nível de dor que eu estava. Ele gerenciando, pastor, morfina não se brinca, não é assim, nós vamos tratar dessa forma, daquela, mas foi muito sofrimento. Depois dos 15 dias, quando começou a aliviar o processo inflamatório, eu já não tinha a mesma dor que antes, eu consegui sair da cama, mas eu andava com muita dificuldade, arrastando a perna. Então agora, 15 dias depois de eu estar andando, foram 15 parados, 15 depois, um mês depois do que aconteceu, eu saí para atender uma agenda, um compromisso que eu tinha e não queria desmarcar, apesar do meu estado. Fui pregar numa outra cidade, em outro estado. E eu lembro que eu subi o púlpito, foi uma dificuldade enorme para subir, para chegar no púlpito. Vim com a perna arrastando. E do jeito que cheguei, debrucei no púlpito. E falei para ele, gente, vocês perceberam o jeito que eu cheguei, meu problema é esse, estou com a hérnia de disco, estou com a situação assim, assado. Vim só para honrar minha palavra, nem queria estar aqui. Então vou ficar aqui debruçadinho para aliviar a dor, espero que você entenda. E estou pregando daquele jeito. No final da mensagem, o Espírito Santo fala comigo, chame à frente todos os que estão sofrendo de hérnia de disco. E eu vou curá-los. Eu comecei a rir. Falei, gente, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu nesse estado, com a hérnia de disco, nesse nível que eu nunca tive, acabei de receber essa palavra de Deus. Falei, se a despeito do meu estado você consegue acreditar no que Jesus faz, sai do seu lugar, vem para frente. O auditório devia ter no máximo umas 400 pessoas. Só que uns 20 vieram para frente. Eu dizia, gente, eu só chamei hérnia de disco. Quem não for, volte. E todo mundo ficou. Eu falei, todo mundo é hérnia de disco? A turma é. Aí eu falei, vamos separar. Quem está sofrendo com dor agora, vem para a minha direita. Quem não está, fica na esquerda. Eu queria orar com quem estava com dor. Porque quando alguém vê a dor sumir, empolga o outro que está sem dor. Aí só ficou 3 do lado de cá dos sem dor. Todo mundo foi para o lado de lá. Eu falei, tudo isso com dor? Eu falei, vamos lá. E eu lembro que eu vou orar por eles. Só Jesus está aqui para curar as pessoas de hérnia de disco. Gente, eu me senti um pateta. Eu dizia para Deus, o Senhor está de brincadeira. Isso é só para me humilhar, para me esculhambar. Eu falei, como é que eu vou inspirar a fé dos outros desse jeito? Desci com muita dificuldade. Mas a hora que eu fui tocar o primeiro, estiquei a mão para tocá-lo, impor as mãos. Eu nunca senti isso nem antes, nem depois. Na hora que eu estendi a mão, e a mão estava indo para chegar na testa, foi como se saísse um tiro de canhão pelo ombro. Um calor correu no meu braço, numa velocidade enorme. E foi sincronizado. A hora que eu terminei de tocar, eu senti que aquilo saiu pela mão. Eu vi a reação da pessoa, entendi na hora. Saiu de mim, entrou nele. Eu falei, o que houve? Foi um calorão entrou em mim na hora que o senhor tocou. Falei, esquece o calor, cadê a dor? Meu Deus, sumiu a dor. Esse cara começou a pular, fazer o que não fazia. E já vai empolgando os outros. Até eu. Falei, Deus usou o tortinho para endireitar os outros. Olhei para o segundo e falei, você está pronto? Ele falou, estou pronto. A hora que eu estiquei a mão, o tiro de canhão, bum, aquele calor correu. Eu vi a reação dele, falei, esquentou? Ele falou, não, aqui esfriou. Falei, não importa a temperatura. Cadê a dor? Não tem mais dor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu fui um por um, todo mundo, a dor sumindo, sumindo. Depois de uma meia dúzia, gente, o que eu fiz? Eu, discretamente, botei a mão em mim mesmo, tipo mulher grávida. Botei a mão em mim mesmo. Só que para mim não tinha tiro de canhão, não tinha calor. E a dor não ia embora. Aí eu orava o outro, aleluia, curado, aleluia, curado. Nada. Curado, nada. Eu vi todo aquele povo testemunhar que a dor sumiu, fazer os movimentos não podia, os que não tinham dor, né, pedir que fizesse os exames depois. E quando terminou a reunião, pensa num cara que ficou sentado, não voltou mais lá para cima, frustrado. Eu falei para Deus, sério, que o Senhor curou todo mundo e me deixou nesse estado? Eu falei, se alguém me acusar de falta de fé, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, em última instância. Eu falei, eu parei tudo. Eu fiz papel de ridículo, porque eu acreditei no Senhor, eu andei em cima da palavra que o Senhor me deu. Eu falei, se alguém me acusar de falta de unção, também recorro ao Supremo Tribunal Celestial. E o calorão, e o tiro do canhão, a unção estava lá, não era falta de unção nem de fé. Por que é que eu não fui curado? E tem hora que a gente pergunta, que é mais um desabafo do que uma expectativa de resposta. Eu honestamente não esperava uma resposta. Mas o Espírito Santo falou para mim, o propósito dos dons não são para benefício próprio. É para você servir os outros. O que funcionou para outros não vai funcionar para você. Falei, então vou ter que ficar esperando aparecer um para me revelar. E o Espírito Santo pacientemente me disse, ou isso, ou você usa a sua fé que você tanto prega. E aí ele jogou a responsabilidade para mim.
jogou a batata quente no meu colo e disse, escolha você. Naquela hora, eu fiz uma escolha. Falei, eu vou crer, eu vou receber essa cura. E porque eu decidi, eu recebi a cura. Mas daqui a pouco eu conto como foi. Vai fazer sentido contar depois, então tenha paciência. Aquele pai decidiu crer, o que é que ele falou? Eu creio, ajuda a falta de fé. Ou seja, eu vou usar o que eu tenho e depois eu resolvo o que eu não tenho. O que eu aprendo a respeito disso? Em Marcos 14:30, eu já falei sobre isso em outra mensagem no mês passado. Quando Pedro está andando sobre as águas, mas repara a força do vento e começa a afundar. A Bíblia diz que ele teve medo, mas ele grita, salva-me, Senhor, socorre-me, Senhor. Gente, honestamente, eu não creio que Pedro pediu ajuda para não afogar. Ele era um pescador, ele sabia nadar, em outro momento ele pula na água, vai nadando, enquanto o Senhor já tinha enfrentado outras tempestades. Naquele momento, para mim, o salva-me é, eu não vou abortar o que eu comecei a experimentar. Se eu tive fé só para começar, não tenho para terminar, me ajuda a encher o tanque com o que falta. Quando eu e você decidimos usar o que temos, nós precisamos acreditar que Deus pode nos dar aquilo que nós não temos. Quem está entendendo, diga amém. Então, algo que eu e você precisamos compreender é que a fé ela cresce e se fortalece de diversas formas. Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. E a gente tem que se encher o tempo todo da palavra, meditar nas escrituras. Mas Judas 20 também diz, mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Oração no Espírito Santo, traduzindo a linguagem sobrenatural de oração do Espírito Santo. Oração em línguas traz edificação. Paulo diz, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Edificar significa construir, crescer. Uma das áreas de atuação dos benefícios da oração em línguas, edificação na fé. Investi tempo na minha vida porque eu escolhi que eu queria ter fé e eu queria ter mais fé do que aquela que eu tinha. Eu escolhi gastar horas diariamente orando no Espírito Santo. E um dos benefícios que eu comecei a ver ao longo de alguns meses depois foi que de fato a fé começou a subir para um outro patamar. Mas uma das formas através da qual eu e você podemos aumentar a fé, além de alimentá-la com a palavra, além de edificá-la por meio da oração, principalmente no Espírito Santo, Jesus nos ensina em Lucas 17, de 3 a 6. E diz assim, tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, 7 vezes vier para dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumente-nos a fé. Gente, perdoar também é um ato de fé. E quando Jesus fala daquele nível de perdão, ele diz, Senhor, pera lá, ressuscitar o morto, beleza, ver o cego enxergar, o surdo ouvir, o paralítico andar, o mudo falar, o leproso ser limpo. Isso aí nossa fé já dá para isso, mas para perdoar isso tanto não. Então ele diz, aumenta a fé. Nós não damos conta de andar no que o Senhor está falando sem uma fé maior. O Senhor precisa aumentar a nossa fé. Não é errado eu e você reconhecermos que temos mais fé, mas naquele momento eles estão transferindo, aumenta aí. E Jesus joga a batata quente de volta. O que ele diz? Ao que o Senhor respondeu, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a essa moreira, arranque-se, transplante-se no mar, e ela obedecerá. O que significa ter fé como grão de mostarda? No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, interessante que isso vem no contexto da narrativa da história que eu e você estamos vendo aqui, que é justamente o episódio do pai que trouxe o filho endemoniado. Os discípulos perguntam depois, verso 19, diz que eles perguntam no particular, por que é que nós não conseguimos expulsar? Onde é que a gente errou? Verso 20 de Mateus 17, Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte, mude-se daqui para lá, e ele mudará, e nada lhe será impossível. Agora, gente, espera lá. Jesus disse que o problema é a pequenez da fé. A NVI traduziu isso assim no verso 20. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu gosto da NVI, a nova versão internacional. Mas para mim ela cometeu um grande deslize nesse texto. Olha como traduziu o grão de mostarda. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer esse monte. Você pode vasculhar o original grego e você não acha do tamanho. Jesus só diz fé como grão de mostarda. O tradutor resolveu acreditar que Jesus estava falando do tamanho. O problema é que além de ter ignorado que essa frase não estava no original,
Ele não pensou no resto do texto. Se o problema é a pequenez da fé, que ele acabou de destacar, como é que uma fé pequena resolve tudo e remove qualquer monte? Então essa pequenez de fé adiante já tinha resolvido. Jesus nunca falou do tamanho. Não é a fezinha do tamanhozinho, de um grãozinho de mostarda. Jesus falou fé como semente. Do que ele está falando? Os discípulos pediram, aumenta a fé. Diz, não sou eu que aumento, vocês que aumentam. Como? Princípio de multiplicação. Usa o que você tem plantando, você vai colher mais do que o que tinha quando plantou. Não é apenas que o grão de mostarda é uma semente pequena e vira uma grande hortaliça, mas virão muito mais sementes, ou seja, é um princípio de multiplicação. Eles estão pedindo para o Senhor, aumenta, multiplica a fé. E diz, multiplica vocês. Quer uma fé maior, usa o que você tem. Quanto mais você usa, quanto mais você exercita, mais sua fé se fortalece. Quem está entendendo? Alguns estão querendo ter os músculos da fé bombados sem nunca ir para a academia. Tem que exercitar a musculatura de fé. E acredite você ou não, quando Jesus diz, no mundo terão aflições, não é um deslize dele, não é que faltou cuidado. Ele está dando para mim e para você oportunidades de exercitar nossa fé, de vencer circunstâncias, de crescer. Agora, é nossa responsabilidade usar aquilo que a gente tem, para que então, a partir disso, a gente comece a alcançar aquilo que não tem. Então vou voltar na hérnia de disco. Eu tomei a decisão, vou viver um milagre, até porque o ortopedista da igreja estava me atendendo. Ele falou para mim, nem cirurgia resolve o seu problema. Falou, pastor, o negócio aqui é tão sério, eu não opero, não conheço ninguém que tem coragem de operar, porque é possível esse quadro piorar. Então, eu lembro que ele falou para mim, ou você aparece com uma dessas histórias que o senhor conta no púlpito, ou aprenda a conviver com isso. Então, eu não tinha outra escolha a não ser acreditar. E eu decidi acreditar. Eu passei, como a primeira mensagem do mês de junho que eu preguei, a declarar a palavra de Deus insistentemente a respeito daquela situação. Toda reunião que eu participava de oração, que tinha mais pessoas, eu pedia às pessoas, orem comigo. Eu creio na minha cura e eu vou insistir em oração. Eu recebi tanta imposição de mãos que quase acelerei a calvície. 6 meses se passaram e eu insistia declarando, orando, pedindo oração. Eu dizia, eu não paro até receber. 6 meses, gente, todo santo dia, declarando a palavra, orando, pedindo oração e me posicionando, vou receber. Honestamente, eu não sei quando aconteceu. Eu lembro o dia que eu percebi. Nós estávamos fazendo um batismo na igreja e resolvemos fazer isso num lugar retirado da cidade, né? Fizemos isso próximo a um rio, fizemos um piquenique, uma confraternização. A gente já tinha batizado o povo e agora estávamos no momento de confraternização. Alguém me procura e diz, pastor, dá uma checada ali naquela cachoeira, porque a molecada resolveu ficar pulando da pedra, mergulhando na água, isso pode ser perigoso. Então fui lá a pedido de alguém para checar. Quando chequei, falei, gente, vocês têm certeza que esse negócio é seguro? Um deles, que era mais velho do que o resto da turma, falou, pastor, eu sou bombeiro, isso é parte da minha especialidade. Eu mergulhei, vasculhei isso aqui, não tem pedra, não tem perigo no fundo. Ele falou, nós temos muito afogamento na região, porque alguns desses lugares, a água escoa por baixo da pedra. Quando o cara mergulha, ele é sugado lá. Ele falou, não tem nada disso aqui. Aqui é tranquilo e essa turma aqui sabe o que está fazendo e eu estou de olho. Pode ficar tranquilo. Eu falei, você garante? Ele falou, eu garanto. Eu falei, então eu vou pular. Estamos falando de 20 e tantos anos atrás. Eu empolgado subi, olhei, não era assim tão alto, mas tinha uma boa altura da água, acho que dava de 2 a 3 metros. Falei, isso aqui dá até para inventar moda. E virei de costas e resolvi dar um mortal. E no que eu dei o mortal e caí para dentro d'água, agora que eu saí, um irmão olha e disse, o senhor está doido e as costas? Era um desses que orava comigo. Eu falei, não doeu. Ele falou, sério? Eu falei, não doeu. Aí subi, dei o segundo, dei o terceiro. Falei, resolveu. Então, eu não sei se tinha acontecido naquela semana, 2 antes, eu não me lembro exatamente. E eu fiquei pensando, falei, realmente eu não estou sentindo esse negócio. E aí eu lembro que eu fui procurar o médico. Falei, doutor, o senhor me disse quando tivesse uma história para contar, para te procurar. Vamos fazer os exames. E eu lembro que ele que costumava repetir essa frase, né, me falou a mesma coisa de quando constatou a cura da hepatite. Falou, essas coisas só acontecem com o senhor. Conosco os meros mortais não. Eu falei, esse é o seu problema. O Senhor escolheu viver com os meros mortais. Eu quero viver do sobrenatural. Querido, eu e você podemos escolher acreditar e viver intervenções de Deus. Agora, sabe, dizer para você que é toda vez escolhi instantâneo, não. Essa foi uma situação de 6 meses. Eu posso falar de situações que eu criei por anos.
Mas eu e você precisamos aprender esse assunto para outra hora. Perseverar na fé. Mas se usarmos a fé que nós temos, Deus vai nos ajudar a alcançar aquilo que nós ainda não temos. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Eu gosto muito de uma frase, eu não sei se é dele, mas li num dos livros dele, de John Bevere. Ele diz: Deus não responde necessidades, Ele responde fé. Muitas vezes nós achamos que porque precisamos de algo, Deus fará porque precisamos. Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Todo homem precisa ser salvo, mas quem que vai ser salvo? Quem crer. Por mais que Deus deseja que todos se salvem, Ele não apenas sabe que eles precisam de salvação, Ele deseja que eles se salvem. É a fé que vai levar a pessoa a experimentar aquilo que Deus já sabia que ela precisava e que Ele queria fazer. Porque o justo vive pela fé. Quando eu e você entendemos isso, não há outro caminho a escolher, a não ser andar por fé. Ou simplesmente escolher não agradar a Deus e não viver a realidade de tê-lo como galardoador dos que o buscam em fé. Eu creio que todos nós preferimos a primeira opção. Feche seus olhos por um instante. Eu gostaria que você orasse e pedisse ajuda do alto. Não apenas para entender de forma prática a operação da fé, mas entender que também é sua responsabilidade fazer a sua fé crescer. Em 2 Tessalonicenses 1:3, Paulo diz: a fé de vocês cresce sobremaneira. Se Jesus elogiou a pequena fé de uns, a grande fé de uns, criticou a pequena fé de outros, não é qualquer tamanho de fé que agrada a Deus, nem qualquer tamanho de fé que resolve o que eu e você precisamos. Paulo diz em 1 Coríntios 13, ainda que eu tivesse tamanha fé a ponto de transportar montes. Transportar montes não é qualquer fé. Como dizem no interior do Paraná, tem que ser uma baguá de uma fé. É fé zona, é fé grande, é tamanha fé. Ou seja, se eu e você não conseguimos crescer na fé, e também é nossa responsabilidade, ouvindo a palavra, orando, exercitando, é nossa responsabilidade crescer na fé. E dessa forma poderemos entrar em coisas maiores. Eu gostaria que você falasse com Deus nesse momento e pedisse ajuda do alto na aplicação prática dessa palavra. Nós estamos batendo bastante na mesma tecla, porque entendemos que Deus não está apenas trazendo orientação. Nesse tempo, Deus está trazendo, além de ênfase, um despertamento à nossa fé. Ele quer nos levar a um lugar de experiências novas e maiores. Senhor, estende a Tua mão, derrama a Tua graça sobre cada um de nós e ajude-nos não apenas a entender e absorver os princípios compartilhados, mas também a praticá-los. Eu oro pela bênção do Senhor sobre cada um. Eu oro por entendimento claro, personalizado, vindo do Teu Espírito, no íntimo de cada um. Para não apenas cada um dos meus irmãos e irmãs se localizarem onde estão, mas entenderem onde o Senhor deseja levá-los. E eu clamo por uma atuação Tua, não apenas aqui e agora, mas a partir de agora. Que ao final dessa reunião, aquilo que o Senhor começou a falar e a fazer, não termine. Pelo contrário, cresça e se intensifique. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Amém.